Boa tarde, gente. Vou responder aqui para vocês a lista de exercícios da semana passada sobre propriedades das raízes, ok? Vamos lá. Determine a medida do lado de cada azulejo quadrado representado a seguir. Se vocês lembrarem, como calcular a área do quadrado é A igual a L ao quadrado. Aqui, ele dá a área já, que é 400 igual a L ao quadrado. Essa potência passa para o lado de lá em forma de raiz. Fica L igual a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é igual a 20 centímetros, ok? Próxima, do mesmo jeito. A igual a L ao quadrado, a área é 625, igual a L ao quadrado, a potência passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 625 é igual a 25 centímetros. AC. A é igual a L ao quadrado, a área é 169, igual a L ao quadrado, quadrado passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 169 é 13. 13 vezes 13 dá 169. Ok? Aqui, a área é igual a L ao quadrado. A potência passa em forma de raiz. A área é 841, igual a L ao quadrado. L é igual a raiz de 841. L vale 29 centímetros. Aqui, da mesma forma, A igual a L ao quadrado. O A, 361. A potência passa em forma de raiz. Raiz de 361 é 19 centímetros. Aqui, do mesmo jeito, A é igual a L ao quadrado. A área é 56,25 igual a L ao quadrado. O quadrado, a potência passa em forma de raiz. A raiz quadrada desse número é 7,5, ok? Aí, ó, dessa forma. Passar para a próxima. 2. Você se lembra como calcular o volume da figura de um cubo cuja aresta mede A? É A ao cubo, A vezes A vezes A, porque é base vezes largura vezes comprimento, ok? Se do lado de lá a gente calculou a raiz quadrada, do lado de cá a gente vai calcular a raiz cúbica, porque o volume é igual a L ao cubo, tá? Essa potência vai passar para o lado igual raiz, vai ficar assim, ó. Na letra A, 512 igual a L ao cubo, L raiz cúbica de 512, tá? Raiz cúbica de 512 é o 8. 8 vezes 8 vezes 8 vai dar 512. Na letra B, do mesmo jeito. No lugar do V, a gente coloca o valor 3.375 igual a L ao cubo. L é igual a raiz cúbica de 3.375. L é igual a 15 centímetros. Porque 15 vezes 15 vezes 15 dá 3.375. Aqui, do mesmo jeitinho, 729 igual a L ao cubo. L é igual a raiz cúbica de 729. L vai dar 9. 9 vezes 9 vezes 9, 729. Ok? Aqui, do mesmo jeito, no lugar do volume, a gente coloca o número 1.331 igual a L ao cubo. L é igual a raiz cúbica, porque aqui não é quadrado, é cubo agora, de 1.331. Raiz cúbica de 1.331 é 11. 11 vezes 11 vezes 11 dá 1.331. Beleza? A próxima é por observação mesmo, vocês vão ter que pensar, tá? Eu vou colocar as respostas do que
Eu procurei aqui e vocês vão ver que também é super fácil. Ó. Observe como Douglas fez para obter a raiz quadrada aproximada de 10 com uma casa decimal. Aqui nós estamos trabalhando as raízes inexatas. Então, a fórmula de calcular sem precisar de calculadora, super fácil de fazer. Eu não vou estar ensinando ela agora, ela é fácil, porém um pouco complexa. Se eu explicar aqui, acredito que vocês não vão conseguir absorver bem. Então, quando as aulas voltarem presencialmente, estarei passando para vocês como que calcula essa raiz, tá? Observe como Douglas fez para obter a raiz quadrada aproximada de 10 com uma casa decimal. Primeiro, determina entre quais números quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos é tipo assim, 2 vezes 2 dá 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9, então a raiz quadrada de 9 é 3. Então, quadrados perfeitos é isso. Está compreendido o número 10. Em seguida, realiza algumas tentativas com números de uma casa decimal até obter aquele que elevado ao quadrado é mais próximo de 10. Neste caso, é 3,2. Por quê? Ele pegou que a raiz quadrada de 10 está entre a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 16. Por quê? 3 vezes 3 vai dar 9, 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 10 está entre o 3 e o 4. Ele foi por aproximação, tá? Ele fez 3,1 ao quadrado, que é 3 vezes 3, deu 9,61. E 3,2 ao quadrado deu 10,24. O que é mais próximo do 10 é o 10,24, então é o 3,2. Tinha como aproximar mais sem passar? Tinha. Só que teria que acrescentar mais casa decimal, mas aqui não é o caso, tá? A gente vai aprender depois. Agora, para cada item a seguir, determine a raiz quadrada aproximada com uma casa decimal. Do mesmo jeito. O 11 vai estar entre o 3 e o 4, igual está o do 10. E o valor que chega o mais próximo possível do 11, da raiz quadrada de 11, é 3,3. Por quê? 3,3 ao quadrado vai dar exatamente 10,89. A raiz de 83 tá entre a raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de 81. Que raiz quadrada de 81 é 9. 9 vezes 9 dá 81. E a raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, é um número entre o 9 e o 10. O número que mais aproxima de 83 é 9,1 ao quadrado, que vai dar exatamente 82,81, que é o número mais aproximado. Se a gente fazer por 2, vai dar 9,2 e ia passar para 84,64, que seria mais longe. A raiz de 125 está entre a raiz de 121 e a raiz de 144. De 121 é 11. 11 vezes 11 dá 121. E de 12 vezes... raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144, tá? Então, vai estar entre o 11 e o 12. E o número que mais aproximou foi o 11,2 ao quadrado. 11,2 ao quadrado vai dar 125,44, ok? O de 20 tá entre o 4 e o de 5, porque 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5 dá 25, tá? Então, tá entre o 4 e o 5. E o mais próximo que eu encontrei foi 4,5 ao quadrado, que dá 20,25. Dá 20,25, que é o mais aproximado, ok? 4. Sem efetuar cálculos, identifique quais das raízes indicadas a seguir podem ser calculadas no conjunto dos números reais. Em seguida, calcule essas raízes. Números reais
são números que tá dentro da reta numérica, ok? Então, vamos lá. As raízes que podem ser calculadas dentro, que daria números inteiros e que tá dentro dos números reais, é a raiz do 216, menos 216, a raiz cúbica de 216, que é o menos 6, ok? O 3, que é a raiz sétima de menos 1, que daria o próprio menos 1, tá? Raiz sétima, a gente escreve assim, ó. Raiz sétima de menos 1. Aqui é a raiz cúbica de menos 216, tá? E também nós temos a raiz... aqui, ó, a sexta, raiz quinta de menos 32, que daria menos 2. Porque as outras não pode ser. Raiz quarta de menos 4. Não há nenhuma solução possível para chegar nessa solução, tá? Raiz quadrada de menos 81 também não tem como, porque 9 ao quadrado dá 81, e menos 9 com menos 9 dá mais 81. Então, não tem como achar. Raiz sexta de 60 também não tem solução possível dentro dos números reais. Então, as três possíveis é essas três, ok? Identifique qual das potências do quadro a seguir corresponde à raiz representada em cada item. Bom, aqui o meu ficou bem embaçado. Vou abrir aqui no computador para ficar melhor de ver e te explicar. Roteiros. Acho que o de vocês ficou menos embaçado que a minha, espero eu. Ó, vamos lá. Ó, a primeira, raiz quinta de 3 elevado a 2, né? Então, a gente tem que tirar ela daqui. Tirar, então fica 3, o 2 em cima e o 5 embaixo. Tá lá nas propriedades que eu passei pra vocês. Na B, raiz quadrada de 3. Então, fica 3, isso mesmo, 3, raiz quadrada de 3. Então, vai ficar... Não, raiz cúbica de 3, né? Então, fica 1 em cima e o 3 embaixo, porque quando o número não tem nenhum valorzinho aqui, é 1. A segunda é raiz quadrada de 3 elevado a 2, que vai ficar sendo 3, o 3 em cima e o 2 embaixo. Ó, raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, aqui é um 3, ficou bem embaçado, não tô nem vendo direito. Então, o número que tá de fora fica embaixo, o número que tá de dentro fica em cima. O número que tá de fora fica embaixo, o que tá de dentro fica em cima, beleza? A D é raiz quarta de 3 elevado a 5. Vai ficar 3, 4 embaixo, o número que tá de dentro fica em cima. Então, 5 aqui em cima e o que tá de fora embaixo, 3 elevado a 5 quartos, ok? Fica dessa forma. A 6. Qual dos itens correspondentes em centímetros quadrados à área da figura do retângulo representado a seguir? Então, como a gente calcula? Vai ficar assim. 3 elevado a 2 vezes 2, 7 elevado a 6. 7 sobre 6. Essas duas frações, a gente vai ter que fazer um mínimo múltiplo comum entre elas. O mínimo múltiplo de 2 e 6 é o próprio 6. Ó, vou fazer aqui, ó. 2 sobra 1, fica 3, 1 e 1. 2 vezes 3 dá 6. Quando a gente faz o mínimo múltiplo comum, a gente não precisa multiplicar os dois aqui, ó. A gente transforma ele só em 1.
vai ficar da seguinte maneira agora. Vai ficar o 6 embaixo, aqui. 6 dividido por 2 aqui dá 3. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 6, e aqui é mais, porque são números positivos. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 7, 7. 9 mais 7 dá 16, 2 elevado a 16 sobre 6, ok? Que dá para simplificar por 2. São números divididos por 2, que vai ficar 2, 8 sobre 3. O que a gente vai fazer agora? Transformar numa raiz. O número que tá de fora, que tá embaixo, fica sendo a raiz aqui. E o número que tá de cima acompanha o 2 dentro da raiz, tá? Como não tem nenhuma dessa solução, a gente tem que elevar o 2 à oitava. 2 à oitava potência dá 256. Então, fica raiz cúbica de 256, que é a letra A. Então, o que eu fiz? Olha, nem gravou direito o que eu fiz. Primeiro, pus os dois números multiplicando. 2 elevado a 3 meios vezes 2 elevado a 7/6. Peguei as duas frações e usei a propriedade da fração, que a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6, que dá 6 aqui, ó, calculei, tá? Esse 6 dividiu por 2, deu 3, multipliquei pelo número de cima, 3 vezes 3 deu 9. Esse 6 dividiu por 6 deu 1, 1 vezes 7, 7. 9 mais 7, 16 e deixo 6. Quando eu faço essa propriedade, eu posso juntar aqui, ó. Eu cancelo essa multiplicação, fica apenas o 2, porque eu multipliquei as frações em cima, tá? Aqui, como deu 16 por 6, eu simplifiquei por 2. Ficou 2 sobre 8 terços. 16 por 2 deu 8, 6 por 2 deu 3. Jogando, transformando em uma raiz, que tá a propriedade lá, que eu mostrei pra vocês, o número que tá embaixo fica fora da raiz aqui, e o número que tá em cima acompanha o número principal dentro da raiz. O que eu fiz? Eu resolvi esses 2 elevado à oitava potência, que deu 256. Ficou raiz cúbica de 256, letra A.